Então, Senhor, o Senhor é esperança, a esperança. Aquela mulher e também a nossa esperança nos dias de hoje, Senhor. A gente sabe, meu Deus, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, Senhor. Então, meu Deus, faz uma visita especial à tua filha Renata neste momento, Senhor. Vai tocando, meu Deus, naquela enfermidade, Senhor. Deus, aonde a medicina não alcança, Senhor, a gente sabe que só alcança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eles podem dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, Senhor, mas a palavra final vem do Senhor, meu Pai. Então, Senhor, visita a tua filha Renata, Senhor. Vai tocando, Jesus, naquela enfermidade, Senhor. Vai curando ela, Jesus, nesse momento, Senhor. Deus, faz com que aquele sangramento pare, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, toma a frente, meu Deus, dessa situação. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, vai, meu Deus, visitando Espírito Santo, a tua filha que se encontra, meu Deus, naquele hospital, meu Deus. Vai, visita, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toca, meu Deus, na enfermidade. Vai tocando também no seu psicológico. Vai tocando, meu Deus, em toda a área física do seu corpo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. A gente crê, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, porque Tu és nosso Senhor, meu Pai, o nosso amigo de ontem, o nosso amigo presente, o nosso amigo da eternidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és o mesmo, Senhor, e o Senhor não muda, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos cada pedido que está aqui nas mãos dos teus filhos, meu Pai, Pai amado, pedido de saúde, restauração de saúde, meu Pai, vida psicológica, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que está escrito, meu Pai, que está ali, os pedidos, meu Pai. Olha, Jesus, com todo carinho, com todo amor, Senhor, visita cada um, meu Pai, que está, meu Deus, no nome nesses papéis, Senhor. Visita, meu Pai, Espírito Santo, faz uma visita, Senhor, a cada um, meu Pai, e Tu possa cuidar de cada um de uma forma preciosa, amada, em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és o Deus que cura, meu Pai. Tu és um Deus que salva, meu Pai. Tu és um Deus que liberta, meu Pai, porque cada um, meu Pai, o Senhor pagou um alto preço, Senhor Jesus, por cada vida, meu Pai, que está aí com esse nome no papel, por nós, por cada um que está aqui neste lugar, meu Pai. Então visita, meu Pai, a tua filha Renata. Visita, meu Pai, cada um que está aqui, meu Pai, está aqui, meu Pai, e registrado nesse papel, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vai tocando em cada corpo físico, na sua saúde emocional, física, Senhor, em todas as áreas do seu corpo, meu Pai, do fio da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Vai tocando de uma forma especial, graciosa, meu Pai, e que ele seja, meu Deus, curado para o louvor da Tua santa glória, meu Pai. Toma a frente de cada um, meu Pai. É assim que oramos, Pai, e cremos e acreditamos pelos os olhos da nossa fé, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que eles vão ser curados para o santo louvor da Tua glória, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Já queremos Te agradecer, meu Pai, pela cura dos nossos queridos amados irmãos e pela cura de Renata, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. É assim que oramos, é assim que Te agradecemos, em nome do Teu querido Filho amado Jesus, meu Pai, o que vive, aquele que reina para todos sempre, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Amém, querido. Deus o abençoe. Ainda temos mais, viu? Deus vai dar muito mais a gente ainda essa noite, viu? Através do nosso pastor Davi. Obrigado. Amém? Graça e paz do Senhor. Mais uma vez, queridos, tempo especial nós tivemos já de oração agora. Nós vamos entrar no momento do nosso estudo, né? De fato, essas quartas-feiras em que a gente tem meditado sobre o livro de Apocalipse, né? Essa série de 10 perguntas sobre o livro de Apocalipse, eles têm sido de fato estudos, não são propriamente pregações. A gente traz sempre um material, né? Inclusive as mensagens desde a semana passada vão ficar sendo transmitidas. Isso vai estar disponível também no canal da igreja. Você vai poder ouvir com calma depois, né? Assistir, a gente sempre tem mandado quando é gravado, ok? Eu vou pedir que você então abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 4.
Apocalipse, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém, meus irmãos? Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Queremos apresentar a querida que está nos visitando hoje, veio com a irmã Jeane, né? Que é a Jéssica, não é isso, Jéssica? Seja muito bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Vamos dizer isso, igreja? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Casa do Senhor é lugar para todos que querem ouvir a voz do Senhor e serem edificados pela voz do Senhor. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto sagrado. E eu não estava aberto em Apocalipse. Espera aí, deixa eu achar aqui agora. Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na sua cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Nós estamos desde 3 semanas atrás nessa série sobre o Apocalipse. É uma série de 10 perguntas que foram selecionadas daqueles temas que nós costumamos ver que as pessoas têm mais dúvidas dentro do Apocalipse. Na primeira pergunta, nós respondemos: o que todo cristão precisa saber sobre o Apocalipse? Na segunda pergunta, que foi semana passada, nós respondemos: como interpretar o Apocalipse? Aí a gente viu quais são as escolas, os métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos responder uma pergunta que está referida a 4 personagens que são citados aqui, que são na verdade os seres viventes. Quem são
os 4 seres viventes? Essa é uma pergunta que também é muito feita pelas pessoas, e nós vamos hoje meditar quem são então esses 4 seres viventes que aparecem aqui. Até a gente mandou no grupo da igreja, no grupo da JNI, né, aquela imagem, né, de inteligência artificial, né, com os seres de acordo com a descrição que foi feita pelo apóstolo João aqui no texto de Apocalipse, né, cheio de olhos, né, um com aparência de leão, outro com aparência de águia, aparência de ser humano e aparência de boi. Qualquer um de nós, meus irmãos, diante de uma visão dessa, se assustaria, sim ou não? Né? Seres extraordinários. Então hoje a gente vai responder, ou tentar responder. Lembre-se que a gente tem feito desde o princípio da série. Nem sempre nós vamos dar uma resposta, na verdade quase sempre, a nossa resposta não vai ser uma resposta direta. É isso, é aquilo, mas nós vamos apresentar hipóteses. Por quê, pastor? Porque Apocalipse é um livro complexo. Então, em vários desses assuntos, como a gente sempre tem mencionado, há boas hipóteses, há más hipóteses. Aqui a gente vai colocar algumas hipóteses sobre quem são esses 4 seres viventes, o que eles representam dentro do texto. Algumas hipóteses são boas, outras não tão boas assim. E você, a proposta dessa série é você ler o livro de Apocalipse, ler as passagens que têm a ver com os temas que a gente está trabalhando, e você, com a sua maturidade, definir: eu acredito, a respeito dessa pergunta aqui, que os 4 seres viventes são aquela hipótese lá que o pastor apresentou. Não, eu acho que é aquela outra. E nós irmos amadurecendo o entendimento a respeito do livro de Apocalipse. Amém? Então vamos passar aqui. Que o texto, né, mais centrado na passagem, no tema que a gente está trabalhando, diz assim: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Ok? Então nós vamos aqui, eu coloquei, né, as semelhanças. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Então, características importantes. Antes da gente dar a resposta para essa pergunta, né, quem são esses 4 seres viventes que aparecem no texto de Apocalipse 4, a gente precisa ter um panorama geral sobre o que está sendo apresentado a respeito deles. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós lemos um texto, ele tem contexto imediato, ou seja, ele tem um texto próximo dele que está aparecendo aí. Está dando para ver direitinho aí, né, o slide? Ok? Então vamos para essas características importantes dos 4 seres viventes. Primeiro, como esses seres, como essas figuras, elas são retratadas no texto. Então, os seres viventes estão conectados com a visão das criaturas de Ezequiel 1, versículos 4 a 25, que a gente vai ler também, e 10, 15, que parece descrever apenas um ser de 4 faces. Às vezes, essas criaturas, elas são representadas como sendo um ser de 4 faces, 4 rostos, cada rosto com os elementos que a gente falou aqui: leão, boi, homem e águia. A forma de descrever esses seres relata seu aspecto assombroso. Então, o texto, a literatura apocalíptica, tanto de Ezequiel como de Apocalipse, de outros livros que têm essa característica, elas sempre mostram a visão celestial com muito assombro. Elas querem impactar. O texto, ele mostra como é diferente o ambiente celestial. Perceba que no começo do texto, o que está sendo narrado é que João, ele está tendo uma visão do trono de Deus. Aquele que está assentado no trono é o próprio Deus. Embora João não faz questão de mencionar ele diretamente, como muitas vezes o autor bíblico que teve visões semelhantes a essa não faz isso, não menciona é o Senhor ou é Deus. E aí ele usa expressões que remetem à glória, né? Por exemplo, as pedras preciosas, né? Jaspe, sardônico, que é mencionado a respeito do aspecto daquele que está sentado no trono, um arco-íris, um mar de vidro. Então, o autor, com a limitação de linguagem que ele tem, ele procura descrever uma imagem que é espantosa demais para ele, e isso também se refere aos 4 seres viventes. Então, ele está diante de algo assombroso, algo extraordinário, ok? Eu queria que a gente abrisse então, deixa marcado aí em Apocalipse 4, e que você fosse comigo para o texto de Ezequiel, capítulo 1.
que vai trazer uma descrição semelhante a essa que a gente acabou de ler aqui desses seres viventes. Ezequiel também teve uma visão da glória do Senhor. E aí é bacana a gente ver esse paralelo na visão de um profeta. Lembre-se que semana passada a gente mencionou sobre a pergunta, né, como interpretar o Apocalipse, que um dos gêneros do Apocalipse é o gênero profético. Então, Apocalipse é como a gente falou semana passada, é epistolar, carta, tem esse gênero literário, tem o gênero profético e tem o gênero apocalíptico. Então, quando João, ele menciona essa visão, ele está se colocando ao lado de Ezequiel como um profeta, assim como Ezequiel era também um profeta e teve acesso a essa visão celestial. Ezequiel 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Olha que interessante. E como se assemelha à visão que João teve. Ezequiel 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, isso do cativeiro, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como um bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então, enquanto João tem uma visão
desses seres viventes e dessa estrutura do trono celestial no Santo dos Santos celeste, Ezequiel os vê em movimento. Eu não sei quem se assustou mais, mas essas são as visões semelhantes que cada um deles tem. Então, além disso, tanto aqui em Ezequiel como em Apocalipse, que tem a visão mais semelhante desses 4 seres viventes, eles sempre são, obviamente nesses 2 casos, associados à presença de Deus. É uma coisa que você precisa gravar, né? Eles são associados à presença do próprio Deus, ok? Uhum. Sobre essa questão de querubim, serafim, ofanim, há pessoas que fazem categorização celestial a partir de livros da cultura judaica. Por exemplo, não existe ofanim na Bíblia. Essa terminologia ofanim, ela vem de pessoas que estudam livros da cultura judaica e querem fazer essa classificação celestial, né? Obviamente nós sabemos que o reino celestial tem uma hierarquia. Por exemplo, Miguel é chamado de arcanjo na Escritura, como a ideia de um anjo superior. Mas tratar esses seres como anjos comuns não parece adequado na Bíblia, principalmente dentro de algumas interpretações e de algumas visões que a gente vai ver aqui. Mas especificamente essa terminologia de ofanim, ela não é uma terminologia bíblica. É uma terminologia, uma expressão que é utilizada de livros de cultura judaica, como o livro de Enoque, né, o livro de Siraque, livros que eram escritos, inclusive, entre o Antigo e o Novo Testamento, e que tinham muito essa ideia de visões celestiais. E aí muitas pessoas misturam, né, esses livros de cultura judaica com a Bíblia. É bom fazer essa diferenciação do que é mencionado na Escritura e do que não é mencionado na Escritura. Mas sim, às vezes as pessoas elas colocam tudo como se fosse uma coisa só, mas a gente vê que há de fato categorizações dos anjos, e a gente vai ver que uma das escolas tem uma visão muito parecida com o que a senhora está dizendo aqui a respeito desses seres, ok? Então, sobre a aparência desses seres, eles possuem em comum o fato de possuírem 6 asas, semelhantes aos querubins de Isaías 6. Eu não estou dizendo aqui, ok, que esses seres são querubins. Só estou dizendo que assim como os querubins de Isaías 6, eles também são apresentados como tendo 6 asas. E terem olhos em todo o corpo. E aqui é quase uma unanimidade entre os intérpretes de Apocalipse, que essa ideia de ter olhos em todo o corpo indica conhecimento. É como que, de algum modo, esses seres eles compartilham uma parte do conhecimento que é do próprio Criador. Eles têm acesso ao conhecimento superior por estarem o tempo todo na presença do Senhor. Então, é muito comum a ideia de olhos, né, um ser que é coberto de olhos, ser apresentado na Escritura como algo que remete a conhecimento. Por exemplo, a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que é que esse texto está querendo dizer? Estão falando de olhos, que Deus tem olhos físicos? Não, sabemos que não, porque Deus é espírito, mas falam que Deus conhece o que se passa na terra. Então, aqui, esses olhos trazem a ideia de conhecimento. Ainda sobre a aparência desses seres, apesar de eles terem essas coisas em comum, né, terem 6 asas, os olhos, algumas traduções, falando ainda dos olhos, dizem que eles têm olhos por dentro e por fora. Não se sabe necessariamente se é por dentro deles ou se é por dentro das asas e por fora das asas, né? As duas formas são possíveis, mas isso é um detalhe só. Aqui, ó, há diferenças entre sua aparência, que são trazidas na Escritura como semelhante a. É muito importante a gente ter isso em mente. Até na arte que eu trouxe, eu coloquei, né? Homem, águia, leão e boi. Mas o texto, o tempo todo, acho que você observou, do Apocalipse 4, diz: o primeiro ser era semelhante ao leão. Ou seja, não era um leão, era semelhante, até porque com 6 asas, né? Se você vê um leão com 6 asas, corra. Era semelhante ao leão, era semelhante ao homem, era semelhante à águia quando estava voando. Ou seja, isso indica a dificuldade do autor em descrever a visão extraordinária que ele está tendo. Ele está diante de uma coisa tão gloriosa, tão extraordinária, que ele tem dificuldade. Quando a Bíblia ela usa semelhante,
parecido, né, na nossa tradução aqui NVI, parecido, ele está procurando na linguagem humana descrever algo tão glorioso como ele viu. É por isso que, embora haja semelhanças, há algumas diferenças entre a visão de Ezequiel e a visão de João em Apocalipse. Primeiro, porque eles estão vendo em contextos diferentes. E segundo, por causa dessa dificuldade humana de expressar aquilo que é celestial. Lembre-se que no primeiro encontro a gente falou o quê? Apocalipse não significa, a palavra Apocalipse não significa fim dos tempos, como as pessoas acham. Apocalipse significa revelação. Então, o tempo todo Apocalipse é sobre o que é a realidade celestial e como ela governa sobre a realidade terrena. Então, Apocalipse é sempre isso. João está sendo o céu, a realidade celestial está sendo descortinada para os olhos de João. E sabemos que quando o humano entra em contato com o celestial, é no mínimo aquilo que Isaías fez, né? Eu estou perdido, porque é algo que a nossa estrutura humana não está preparada para lidar. Ok? Eles são semelhantes, como a gente já mencionou, leão, boi, homem e águia em seu voo, né? Importante esse detalhe, né? A águia em seu voo é o que o texto menciona. Vamos falar um pouco sobre a posição, atividade e canção desses seres, que também nos ajudam a interpretar o que eles representam, ou dão indícios para a gente interpretar o que são esses 4 seres viventes. O texto de Apocalipse descreve esses seres como estando no meio e à volta do trono de onde estão. Onde estão? Então eles estão cercando o trono de Deus ali na visão de Apocalipse. É inevitável a lembrança dos querubins, volto a dizer. Isso apenas lembra, não estou dizendo que esses seres são querubins. Dos querubins esculpidos na tampa da Arca da Aliança. Está em Êxodo capítulo 25, 16 a 22. Aqueles que conhecem sabem que Deus mandou fazer uma arca, um objeto de madeira com um baú, e que a tampa dessa arca era onde o sacerdote, uma vez por ano, ele tinha acesso à presença de Deus. E Deus mandou que querubins fossem esculpidos na tampa da arca, e eles tinham as asas voltadas para o centro da arca. E ali a presença de Deus, ela se manifestava, obviamente que sabemos que não a presença de fato de Deus, mas do ponto de vista de adoração, a presença de Deus se manifestava entre aqueles querubins. Assim como acontece no céu também, sempre é mencionada a presença de Deus entre os seres celestiais, entre os querubins. E aí quando a gente vê esses seres cercando o trono, a gente lembra dessa passagem em que Deus mandou fazer a Arca da Aliança, na tampa da arca, esses querubins. Portanto, chamam a atenção por sua proximidade em relação àquele que está assentado no trono. Então, nos dois casos, Ezequiel e o texto de João em Apocalipse, que a gente está com ele no foco aqui, eles destacam essa proximidade, eles estão próximos ali do trono de Deus. Ainda sobre a posição, atividade e canção dos seres. Eles são mencionados como incansáveis no louvor a Deus. No original, a palavra proclamar, né, que eles proclamam de dia e de noite, significa, tem a ideia de afirmar, nomear, chamar pelo nome. Então, quando eles estão cantando essa canção, que a gente vai já falar sobre ela aqui, é como se eles estivessem chamando quem Deus é, nomeando. É como aqueles filmes, né, medievais, que vem um exército, aí tem um batedor à frente do exército. Aí o batedor faz o quê? Lá vem o rei, o imperador, fulano de tal, filho de fulano, e que apresenta. É como se eles tivessem, a ideia aqui de proclamar é essa. É como se os 4 seres viventes, eles fossem esses batedores que estão proclamando para todo o cosmos, para todo o universo, quem é Deus. Ok? Então proclamar tem obviamente essa ideia de louvor, mas traz essa ideia de nomear, chamar pelo nome, afirmar quem Deus é. Essa proclamação sempre gera uma reação dos 24 anciãos de se prostrarem e adorarem ao que está assentado. Ou seja, esses seres, eles proclamam o nome de Deus, e os 24 anciãos, que quase unanimidade dos 24 anciãos representam o povo de Deus no Antigo, as 12 tribos de Israel, e no Novo Testamento, né? Uma alegoria dos 12 apóstolos, que são a representação do povo de Deus no Novo Testamento. Então esses 24 anciãos são simbolicamente o povo de Deus. Então enquanto esses seres ministram, o povo de Deus
representado pelos 24 anciãos, reage. Eles jogam as suas coroas sobre o altar, eles honram aquele que está sentado no trono. Só um detalhe aqui, não é erro de português não. Todas as vezes, isso é uma recomendação que você estiver falando, todas as vezes que você se referir a Deus, coloca no maiúsculo, ao que está sentado, tá vendo? Não é erro de português. É porque todas as vezes que a gente se refere a Deus, como honra, como respeito, é bom a gente colocar no maiúsculo. Essa aqui é a canção dos 4 seres viventes. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso aqui é um shofar, que é aquela corneta que o judeu toca, viu? Não é nada demais, não, é o shofar. Aqui, essa canção, ela tem 3 temas. O pessoal fica brincando, né, que o worship, as letras do worship são curtas demais, né, os louvores do worship. E esse louvor aqui, que é só essas 5 frases aqui. 4 frases. Então, esse louvor dos 4 seres viventes, eles enfatizam o quê? Qual o tema desse louvor? Que já é uma lição sobre o que é o verdadeiro louvor, né? Para nós hoje. O que é o verdadeiro louvor? Vamos aprender com os 4 seres viventes. Eles estão enfatizando o caráter de Deus. Santo, Santo, Santo. Quem? É o Senhor Deus. Enfatizam o poder, aquilo que Deus faz. O que é que Deus faz? O que é que esse Deus Santo faz? Ele é todo poderoso, ou seja, Ele pode fazer o que Ele quiser. E eles enfatizam também a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, se nós quisermos aprender com os 4 seres viventes, com essa passagem sobre o que é louvor, devemos cantar sobre o caráter, o poder, aquilo que Deus faz e a eternidade de Deus, a estabilidade, a imutabilidade de Deus. Amém? Ainda sobre esse tópico, além disso, os 4 seres viventes são mencionados no capítulo seguinte em uma adoração completa que é dada ao Cordeiro, está no capítulo 5. Logo em seguida, capítulo 6, são apresentados convocando os 4 cavaleiros. A nossa próxima pergunta da semana que vem é: quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? E aqui os seres viventes, eles são apresentados, eles também aparecem em Apocalipse, chamando cada um dos 4 cavaleiros, como a gente vai ver mais à frente. Então, um pouco aqui de como eles são apresentados e do que eles realizam ao longo do texto de Apocalipse. Agora nós vamos para a nossa resposta, né? Hipóteses sobre quem são os 4 seres viventes. Então, quais são as possíveis respostas para quem são esses 4 seres viventes? E eu vou fazer alguns comentários sobre como eu enxergo cada um e vou dizer mais ou menos qual é a minha percepção do texto, como a gente sempre tem dito. Mas não feche sua posição pela do pastor. Estude. Quem já está lendo o livro de Apocalipse já? Para aprender mais da série. Só a irmã Silvana, meu Deus. Pois vamos ler o livro de Apocalipse, irmão. Primeira hipótese, primeira resposta sobre quem são esses 4 seres viventes é que eles simbolizam os patriarcas. Já vou dizer logo que para mim essa interpretação é a mais fraca. De acordo com essa visão, os 4 seres viventes são um símbolo para os 4 principais patriarcas. Abraão seria o leão por sua coragem e liderança. Isaac seria o boi devido à sua perseverança e força. Jacó é o homem devido à sua humanidade. E Moisés é a águia por sua interação elevada e direta com Deus. Então, basicamente o argumento é muito pouco para essa visão aqui. Há muita fragilidade de você conectar esse entendimento com outras coisas na Escritura. Por isso que eu não acredito, embora tenha pouquíssimos intérpretes que acreditam que representam os patriarcas, né? Só um motivo do porquê eu não acredito que essa visão não é muito ajustada com o restante do texto da Escritura. Moisés, ele não é tratado na Escritura como patriarca. Embora ele foi um líder para Israel, mas os patriarcas mesmo são Abraão, Isaac e Jacó. Então só aí já fica uma coisa meio incipiente, mas eu quis trazer aqui para você ver que existe essa visão. Então os 4 seres viventes, eles simbolizam, lembrando, né, que a gente já falou sobre isso semana passada, né, que Apocalipse está carregado de linguagem simbólica. O que é a simbologia de Apocalipse é outra história, mas todos concordam que Apocalipse está carregado de linguagem simbólica. Segunda visão, eles representam toda a criação. Essa é uma visão mais plausível, uma resposta mais interessante. De acordo com essa visão, o leão
simboliza os animais selvagens. O boi representa o ser semelhante a, lembrando disso, né? O ser semelhante ao boi representa os animais domésticos. O homem é o símbolo para a humanidade como coroa da criação, e a águia representa todas as aves. Essa hipótese, e isso é um bom argumento, leva em conta a associação comum na Bíblia do número 4 como a criação. A gente tem inclusive na criação esse número 4 aparecendo às vezes em alguns elementos, em algumas configurações. A Bíblia, por exemplo, fala, né, que dos 4 cantos da terra a voz do Senhor sopra. Então, é uma resposta plausível de que esses seres, eles são representantes da criação, e quando eles aparecem, significa o quê? Que toda a criação louva ao Senhor. E nós sabemos disso, né? Salmo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, é como se João tivesse vendo ali simbolicamente, na visão obviamente foi real, mas essa visão, esses seres viventes, eles simbolizam, representam toda a criação adorando o Senhor. E isso tem respaldo na Escritura. Nós sabemos que toda a criação louva ao Senhor, que os seres, inclusive os animais, eles são apresentados como adorando, como louvando, na verdade, ao Criador. Então, essa é uma segunda resposta plausível. Vai decorando aí para vocês já matutando qual é a sua visão, ok? Terceiro, a gente já vai, perceba que a gente está caminhando para cada vez mais visões plausíveis a respeito do qual é essa interpretação. Nessa perspectiva aqui, ó, de que os 4 seres viventes, eles representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nessa perspectiva, cada animal é associado a um evangelho que, por sua vez, apresenta um aspecto de Cristo. Tem alguns nessa escola que eles dizem, não são os 4 evangelhos, mas são as características de Cristo que esses evangelhos apresentam. Aí isso seria uma escola diferente, mas aí eu coloquei as duas como uma coisa só, né? Simbolizando os 4 evangelhos e o que eles apontam a respeito de quem Cristo é. Então o leão, ele aponta para o evangelho de Mateus, e em Mateus Cristo é o rei. Sabemos que Mateus o tempo todo, ele faz questão de apresentar Jesus como o Messias prometido. Desde o Antigo Testamento. Traz a ideia de Jesus como descendente de Davi, de fato como o Messias. Então, em Mateus, Cristo é rei. E é isso que está simbolizado por esse ser vivente que simboliza o leão. Segundo boi, Marcos, Cristo é o servo, né? O boi tem muito essa característica de servo, de servir a humanidade em vários aspectos. E em Marcos, de fato, Cristo é um servo de Deus. Pode ver que o livro de Marcos é bem dinâmico, sempre está mostrando Jesus fazendo alguma coisa, curando, né, sarando as pessoas, expulsando demônio, tal. Nessa ideia de Jesus como alguém que está a serviço da obra que Deus colocou ele para fazer. Cristo em Marcos é o servo, e aqui esse aspecto seria representado pelo ser vivente semelhante ao boi. E temos aqui Lucas como o evangelho que representa ali naquele ser vivente do homem, semelhante ao homem. Cristo é o homem perfeito. Essa de fato é a tese central de quem é Jesus no livro de Lucas. Lucas apresenta Jesus como aquele que não pecou, o homem cheio do Espírito Santo, enviado por Deus para ser um modelo do que é a verdadeira humanidade. É ser como Jesus, parecido como Jesus. Então, Cristo é o homem perfeito. E aí, esse ser vivente, semelhante ao homem, está conectado ao livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E a águia, né, por ter essa característica de mais elevado, alcançar os céus, conectada ao Evangelho de João, que apresenta Cristo como Deus. O livro de João ele está concentrado em 7 sinais, como por exemplo a multiplicação dos pães e dos peixes, a Jesus acalmar a tempestade. E esses 7 sinais eles têm como a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença. Não sei se você já observou isso, mas esses 7 sinais eles apontam para a divindade de Jesus. Então essa hipótese diz que os seres viventes eles representam os 4 evangelhos ou aspectos da obra e de quem é Cristo. É uma visão interessante também, né? Interessante, né? E por fim, a 4ª interpretação, possibilidade de interpretação. Lembre-se, são possibilidades.
Isso vai depender de quanta literalidade a gente coloca ou não no livro de Apocalipse. E aqui são uma categoria real de seres celestes. Essa perspectiva faz uma leitura mais literalista do texto e encara os 4 seres viventes como uma categoria de seres celestiais que de fato existem. Então não é simbólico. O que João está vendo são seres reais, que existem de fato ministrando a Deus ali 24 horas por dia, 7 dias da semana, incansavelmente. Ela se apoia nas muitas semelhanças entre esses seres e os descritos em outras passagens a respeito de visões celestiais, como a de Ezequiel e Isaías. Os defensores dessa visão eles vão dizer: como é que seres que em João são simbólicos, eles aparecem nas visões de outras pessoas que escreveram o texto sagrado? Ok? Então, nessa interpretação, os 4 seres viventes, eles são de fato uma categoria de seres celestiais. Ok? Pastor, qual é a sua percepção? Eu estou mais com a galera aqui. Eu acredito que de fato esses seres descritos são seres reais, muito por conta deles aparecerem em outras passagens das Escrituras, mas gosto muito da visão anterior. Acho muito plausível também essa visão, especialmente dos 4 seres viventes como aspectos da obra de Cristo. Lembre-se que uma das teses centrais de todo o livro de Apocalipse é Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. Mas, tirando essa visão aqui, todas as outras 3 têm muita plausibilidade. Essa da criação também é interessante. É muito interessante essa visão da criação representada ali por esses 4 seres viventes adorando ao Senhor. Amém? Qual hipótese é mais plausível para você? E aí fica para você meditar, pensar. Como a gente sempre tem falado, aqui nós apresentamos caminhos de interpretação, mas você deve, você mesmo, ser um estudante da palavra do Senhor, né? Mergulhe no texto, leia novamente o capítulo 4, capítulo 5 em casa, capítulo 6 já para fazer a tarefa de casa para a semana que vem, né? E vá meditando, né? Sempre lendo a palavra do Senhor com oração, né? E lembrando que o Apocalipse ele tem essas teses centrais, né? Que ele é sobre o governo de Deus. Por exemplo, quem acredita nessa visão aqui, de que os 4 seres viventes representam a criação, eles têm um argumento muito interessante. Eles dizem: mostrar os 4 seres viventes, né, esses representantes da criação, é mostrar que Deus é Senhor sobre a criação. E por que isso é importante no livro de Apocalipse? Porque lá na frente o que é que acontece? As taças da ira de Deus, a criação é machucada, os rios, os mares, as plantações. Nos textos que mostram em Apocalipse a ira de Deus sendo derramada sobre a criação, o que é que eles estão mostrando? Que Deus é o dono da criação, que Ele faz com a criação o que Ele quiser, porque pertence a Ele. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os seus habitantes. A terra pertence ao Senhor. E essa interpretação ela vai argumentar isso. Olha, o juízo de Deus sobre a criação manifesta que Ele é o Senhor da criação, conforme os 4 seres viventes cantam e representam em Apocalipse 4. Amém? Então, cada visão vai ter seus argumentos, suas formas de conectar o texto de Apocalipse com outros textos da Escritura, e aí você lê o livro para encontrar uma definição. Amém? Não demos uma resposta fechada, mas demos um bom caminho para você dar uma resposta para essa pergunta. Semana que vem, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Amém? Fique de pé. Mais importante do que ter a resposta na ponta da língua, mais importante do que saber e decorar esse texto, né? Eu li tanto esse texto que eu fiquei pensando: rapaz, vai ser só isso. Então, glória a Deus. É isso aí. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Então, o que é de mais importante? É ter essa resposta na ponta da língua? Não. É nós nos juntarmos, sejam eles simbólicos ou reais, nos juntarmos à adoração deles.
santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Amém? Então, como a gente cantou aqui, né? Cantamos isso na canção do Apocalipse, né? Que o Vitor ministrou aqui mais cedo. Então, o mais importante é isso, nós adorarmos o Senhor, nos rendemos a Ele como os 24 anciãos. E mais do que isso, aguardarmos com expectativa a volta do Senhor Jesus. Apocalipse é para despertar em nós o desejo pela volta do Senhor. Vamos orar? Vou chamar a Júlia para que fazer a oração, encerrando esse culto, e logo após a oração eu dou a bênção. Amém, oremos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Deus, para meditarmos na Tua Palavra, para recebermos do Senhor, Deus, para aprendermos mais, Deus, daquilo que o Senhor tem para nos revelar, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Deus, por todo o conhecimento que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, através da vida do pastor. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor para que nós possamos usar, Deus, todo esse conhecimento para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que não seja pela simples sabedoria, Deus, mas que seja para edificação da igreja, Deus, e glorificação do Teu nome, Pai. Que seja assim para a Tua glória, é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. Nós dizemos juntos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Fique na paz do Senhor. Vai ficar salvo o vídeo que a gente vai enviar nos grupos e também esse material eu vou enviar para os irmãos. Deus abençoe.